tudo bem? Então, vocês já devem ter visto o comunicado, né, que a escola postou, né, que a gente vai continuar os nossos trabalhos aí nessa modalidade de mandar atividades, videoaula pelo CLESEP, para que a gente não pare os nossos trabalhos, né? Lembrando que esse momento é um momento de isolamento, que vocês têm que ficar mais em casa mesmo, para a gente conter essa propagação do vírus, né? E se cuidar, né? Mas não é momento de férias, né? Então a nossa rotina escolar continua normalmente, né? Só que numa modalidade um pouco diferente, que é essa modalidade aí à distância, né? Mas a gente vai estar promovendo momentos, espaço via CLESEP. Eu pensei, a gente vai fazer em alguns momentos algumas lives no Instagram para a gente poder trocar ideia, discutir num tempo mais real, mais próximo, onde vocês possam apresentar as dúvidas e a gente possa discutir de forma mais interativa, tá bom? Nesse primeiro momento, eu pensei assim, eu vou começar retomando alguns pontos, alguns assuntos, né? Eu até coloquei o título aqui, uma rápida revisão, né? Alguns assuntos importantes que a gente já tratou até hoje, mas que são fundamentais e que a gente não pode esquecer, tá? Antes que vocês fiquem ansiosos, alguns alunos até já me perguntaram, já corrigiu a prova, porque eu não vi a nota ainda e tal. Como hoje eu fiquei envolvido lá na escola, né, a gente reuniu a equipe para ver as ações que a gente vai tomar nesse momento, então eu não sentei ainda para corrigir as avaliações, né? Mas até o final dessa semana vocês já vão ter essa nota lá postada e vocês vão poder consultar. Mas eu dei uma olhada rápida, né, e vi assim, que é importante a gente retomar alguns pontos, né, algumas coisas que a gente já trabalhou e que são importantes e que vocês não podem deixar de aprender, né? E aí, a primeira coisa que eu quero começar a falar é de notação científica, né? Então eu vou colocar aqui um número, né, e vamos escrever esse número em notação científica, né? Lembra que a gente falou, né, que a notação científica é muito utilizada na física, na química, é muito importante, muito usada para representar de forma mais simplificada, vamos dizer assim, né, mais resumida, mais simplificada, números que são muito grandes, né? Um exemplo aqui desse número, eu quero escrevê-lo de uma forma mais simples, né? Como é que eu faço essa escrita, né? E aí vocês têm isso anotado, eu só vou relembrar aqui rapidamente, que a notação científica é uma potência de 10, desse formato aqui, né? A vezes 10 elevado a B. Onde, o que é esse A e esse B? Esse A e esse B são números, ok? Esse A é um número que vai estar entre 1 e 10. Esse entre 1 e 10 pode ser entre 1 e 10 ou entre menos 1 e menos 10. Tá? A gente viu que pode ser negativo, aqui não tem problema. Mas esse número tem que ser um número que está entre 1 e 10. Ou entre menos 1 e menos 10. E esse B é um número inteiro, né? Qualquer número inteiro. Positivo, negativo, não tem problema. Ok? Então vamos lá. Para a gente escrever, então, isso aqui em notação científica, lembra que é como todo número tem vírgula, como se a vírgula tivesse escondida aqui atrás. Eu vou trazer ela para ficar entre 1 e 2. Né? Porque não pode ficar 12, porque passou de 10. Lembra, tem que ficar entre 1 e 10. Então vai ficar 1,2 vezes 10. Se o número é grande, todo número grande, expoente é positivo. Você vai contar quantas casas você deslocou com a vírgula. Então vamos contar. A vírgula está aqui. Eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o expoente vai ser 9. Então quer dizer, em notação científica esse número é 1,2 vezes 10 à nona potência. Ok? Por outro lado, se eu tiver um número pequeno, tiver assim, ó. Ok? Eu tenho esse número. Aí eu vou colocar aqui mais um algarismo. Então, 168, né? Lógico que não, 168, né? Esse número bem pequenininho. Eu quero escrever esse número em notação científica. Então, a vírgula que está aqui vai ter que sair para ficar entre 1 e o 6, né? Então, 1,68 vezes 10.
Se o número ele é pequeno, quer dizer que o expoente ele é negativo. Sempre. Qualquer número decimal, qualquer número pequeno, lógico, número decimal, o expoente é negativo. Agora, que expoente vai ser? Que número vai ser? A mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Quantas casas que eu pulei com a vírgula. Então, nós vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pulei 8 casas. Então, 1,68 vezes 10 a menos 8. Tranquilo. É isso? Beleza. Ainda continuando nessa revisão, deixa eu segurar aqui, né? Porque senão o trem vai cair. Eu vou falar, nós vamos dar uma lembrada aqui de como é que eu resolvo colocar assim, raiz de 32 mais 7 raiz de 2. Está aqui. Quero resolver essa soma com raízes. Para resolver essa operação de soma ou subtração de raízes, eu tenho que ter o mesmo radical. Qual é a ideia do radical? Mesmo número ou algarismo, vou pensar em número, o mesmo número dentro da raiz. E, obviamente, raízes que têm o mesmo índice. Aqui as duas raízes são quadradas. Até aí, beleza. Só que aqui é 32 e aqui é 2. Eu não posso somar essas duas raízes. Eu posso somá-las se elas duas forem raiz de 2. Então, para fazer isso, eu vou fazer o que com esse 32? Nós vamos fatorar. Então, 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Beleza? A raiz é quadrada. Se a raiz é quadrada, eu vou agrupar esses números de 2 em 2. Lembra que eu falei? Essa ideia de agrupar de 2 em 2 quer dizer que vai sair aqui um 2 da raiz, vai sair aqui um 2 da raiz. Esse que eu não circulei vai ficar preso lá dentro. Esses números que saíram, eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 2. Mais 7 raiz de 2. Tranquilo, agora que eu já posso somar. Porque, tá vendo, ó, eu tenho o mesmo radical, né? Eu tenho raiz de 2. Então, é só pegar 4 mais 7. Então, 11 raiz de 2. Tranquilo? Isso vale também para subtração, tá, pessoal? Vamos falar também, eu ouvi muito de vocês assim, esqueci como é que racionaliza e tal, fiz confusão na hora da prova. Não vou esquentar a cabeça com prova. Falava hoje com um dos alunos que o mais importante que eu quero que vocês aprendam, tá? Nota para mim, não é problema, nota a gente dá jeito para nota. Agora eu quero que vocês aprendam e que eu tenha tranquilidade nisso, que vocês estão aprendendo. Para mim é isso que é o importante. Então, olha bem. Se eu tiver uma situação dessa assim, ó, 2 sobre raiz de 5. Já comentei com vocês que raiz não pode ficar no denominador, em hipótese nenhuma. Eu tenho que tirar essa raiz aqui. Eu não vou apagar, né? Como é que eu tiro a raiz aqui? Eu vou racionalizar. Então, quando eu tenho somente uma raiz aqui no denominador, eu vou multiplicar em cima, né, embaixo, quer dizer, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Por que por raiz de 5? Porque na hora que eu multiplicar o denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Quer dizer, resolvi o meu problema no denominador. Então, é por isso que eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 5. Por que em cima e embaixo? Isso aqui é a ideia de frações equivalentes. Se eu pegar o numerador e o denominador de uma fração e multiplicar pelo mesmo número, eu não estou alterando o valor da fração. Então, por isso que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Acabou. O que eu poderia fazer, se desse, era simplificar aqui. Né? Mas não dá para simplificar o 2 com 5. Eu posso cortar sendo o 5 dentro da raiz com esse 5? Não pode. Isso aqui não é 5, isso aqui é raiz de 5. É outro número. Tá ok?
acabou que, né, tirei a raiz do denominador, resolvi o meu problema. Né? A ideia de racionalizar é tirar a raiz do denominador. Ok. Agora vou aproveitar esse exemplo aqui, porque eu poderia ter uma situação assim, ó. Raiz de 5 mais 1. Tá? Quando eu tenho uma soma ou uma subtração aqui no denominador, para você racionalizar, a gente fala assim, que eu multiplico o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O que é esse negócio de conjugado? Conjugado nada mais é do que você trocar esse sinal. Em vez de mais, vai virar menos. E isso que é a ideia do conjugado. Então eu vou multiplicar aqui por raiz de 5 menos 1 e vou multiplicar embaixo por raiz de 5 menos 1. Beleza. Você pode pensar aqui no parênteses, ó. Vou organizar aqui esse produto, porque eu vou ter a ideia de um produto notável. Vocês viram no passado isso, né? Produto da soma pela diferença. Esse é um produto notável. A gente vai resolver ele, tá? Aqui em cima, no numerador, você não precisa de resolver. Você pode deixar apenas indicado. O que é 2 vezes raiz de 5 menos 1? É 2 colado no parênteses raiz de 5 menos 1. Porque o sinal que tem entre o 2 e o raiz de 5 menos 1 é vezes. Beleza. No denominador nós vamos resolver aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Raiz de 5 vezes menos 1 é menos raiz de 5. Mais 1 vezes raiz de 5 é mais raiz de 5. Mais 1 vezes menos 1 é menos 1. Repara o negócio aqui. Está vendo que você tem menos raiz de 5 e mais raiz de 5? Você pode cancelar, você pode cortar isso. Então o que ficou? 2 vezes raiz de 5 menos 1 sobre 5 menos 1, 4. Você pode aqui, só para facilitar a escrita, né, eu até dizia que num simulado, se isso aqui fosse uma questão de Enem, né, uma questão de vestibular aí desses, uma prova da OBMEP, você não ia encontrar a resposta desse jeito. Você ia encontrar isso aqui simplificado. Como é que eu vou simplificar? O 2 divide por 2, o 4 divide por 2. Então a resposta final é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Ó, tá vendo? Simplifiquei o 2 por 2, ficou 1. Não precisa escrever 1 vezes. 1 vezes raiz de 5 menos 1 é raiz de 5 menos 1. 4 dividido por 2 é 2. Acabou. Ok? Tranquilo. Pessoal, nessa parte da revisão, era isso que eu queria comentar. Agora eu vou lembrar e vou continuar um pouquinho a falar do que eu disse na aula passada, na nossa última aula, que a gente começou a falar de circunferência, elementos da circunferência, né? A gente falou de comprimento da circunferência, e até passei as atividades no livro para vocês fazerem, e eu vou comentar um pouquinho disso, porque nas atividades que eu vou mandar via ClassApp, para vocês fazerem, vai ter questões disso, ok? Então você tem lá a circunferência, tá? Aí você tem aqui um ponto O, que é o centro da circunferência, ok? Colocar mais aqui vai ficar mais bonitinho, né? Aí você tem aqui o raio da circunferência, né, que liga o centro à sua extremidade. Aí você aqui tem o raio da circunferência, né? Aí você aqui tem o diâmetro, né, de um extremo ao outro da circunferência. Isso aqui é chamado de corda, né? A corda liga dois extremos da circunferência, só que a corda que passa pelo centro é o diâmetro. Ok, a gente falou disso. E aí a gente comentou também que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes R, né? Eu até comentei na aula, a gente discutiu de onde que veio isso, como é que eles definiram isso, vocês têm isso aí anotado já na aula que a gente comentou, ok? E no livro também tem falando sobre isso aí. Então, o comprimento é 2π vezes R. E aí eu não falei da área, né? Porque a gente estava falando de circunferência, e quando eu falo de circunferência, circunferência é o contorno só, né? Não tem região aqui preenchida. Mas se eu estiver falando de círculo, o círculo que já é, né, essa região toda, aqui como se fosse uma moeda, né,
um disco, tá? O pessoal falou, uma coroa da bicicleta, né? Porque a coroa ela é preenchida a região circular ali. Então, se eu estiver falando da área, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado, tá ok? Beleza, por que eu estou comentando essas duas coisas? Porque eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Que eu quero calcular a área e o comprimento de um setor, de um pedaço de um círculo e de um pedaço de uma circunferência. Aí eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Vou falar aqui esse negócio de setor também, né? Então, aqui eu tenho, vou colocar aqui primeiro uma circunferência de raio 2. E eu vou falar aqui que eu tenho um setor, tá? E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, tá ok? Nesse setor. E aí eu quero calcular qual que é esse comprimento desse pedacinho aqui, ó. Fazer junto a cor, tá vendo? Fazer de verde, ó. Quero esse comprimentozinho aqui. Quero saber quanto que mede isso. E aí, eu vou precisar da ideia do comprimento da circunferência para chegar nisso, tá? Como que eu vou fazer isso? Utilizando a regra de 3. Qual que é a fórmula do comprimento? 2π vezes r, né? Então, veja bem. O raio é 2. Não vou substituir o π. Poderia substituir por 3,14 ou por 3. Não vou substituir, ok? Se na atividade pedir para substituir o π como 3 ou como 3,14, aí vocês vão substituir e fazer as contas de multiplicação normalmente, tá? Então, bem, eu vou fazer lá. Então, 2πr, quer dizer, vamos trocar o raio já de uma vez, né? Vamos colocar aqui o raio como 2, então 2π vezes 2. Esse comprimento equivale ao comprimento de toda a circunferência. E a circunferência é uma volta completa, ou seja, equivale a 360 graus. Ok? Só que eu quero saber o comprimento só desse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho eu não sei qual é. Eu vou chamar ele de x. Pode ser y. A letra que você quiser. Vou chamar esse pedacinho aqui de x. Esse pedacinho aqui, que é o meu x, ele equivale a um ângulo de quantos graus? A um ângulo de 30. Vou colocar aqui, ó. 30 graus. Pronto, o que eu vou fazer aqui? A ideia de multiplicar cruzado. Isso aqui é uma regra de 3. Então vai ficar 360x igual 2 vezes π vezes 2, 4π vezes 30. Poderia ter multiplicado 30 vezes 4π e colocar 120. Poderia. Não vou fazer isso. Eu vou simplificar depois, eu acho mais fácil. Vai ficar x igual 4π vezes 30 dividido por 360. O que eu vou fazer agora? Simplificar. 0. Com 0 você pode cortar. 4 você pode simplificar por 4. 36 você pode simplificar por 4. O que ficou então? Vou fazer aqui, ó. X igual. Então aqui ficou 4 por 4, 1. É isso? Então 1π, π vezes 3, 3π. 36, que divide por 4, 9. Então 3π sobre 9. Posso simplificar mais, né? Vamos simplificar aqui por 3. Vamos simplificar aqui por 3. Então o que ficou o meu x? X é igual a π sobre 3. Tá, isso como é comprimento, isso pode estar em metros, pode estar em centímetros, pode estar em quilômetro, porque eu não coloquei a unidade. Se eu adotar aqui a unidade como centímetro, esse meu comprimento, né, desse setor aqui é π sobre 3 centímetros. Ok? Então, vamos voltar rapidinho aqui. Quando eu tenho que calcular o comprimento de um setor, eu vou trabalhar com regra de 3. Beleza? Então, eu montei o comprimento 2πr, estou substituindo o raio por 2, equivale a toda a circunferência, equivale a 360 graus. Só que eu quero o comprimento só desse pedacinho. Esse pedaço equivale a um setor de 30. Aí você me pergunta assim, tem que dar o ângulo? Tem que dar o ângulo, você é obrigado a adivinhar. Tá? Então,
esse pedaço aqui, que é o que estou chamando de x, que é o que eu quero descobrir, equivale a um ângulo de 30 graus. Multipliquei cruzado, regra de 3, multipliquei cruzado. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu diminuir o ângulo, obviamente vai diminuir o comprimento. Por isso que eu posso multiplicar cruzado. Então, 360x é igual a 4π vezes 30. Não multipliquei, poderia ter multiplicado, não multipliquei. Mantive o 4π vezes 30 dividido por 360, cortei o 0 com 0. Simplifiquei o 4 com 36. Né? Então, ficou 3π sobre 9. Simplifiquei aqui por 3, π sobre 3. Tranquilo. Vou fazer um comentário como se fosse da área. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? Só que agora, eu não estou falando mais que isso aqui é uma circunferência. Eu estou imaginando que isso aqui é um círculo, tá? Como se fosse uma moeda, um disco, ok? E aí eu quero calcular não o comprimento, mas eu quero calcular qual que é a área desse setor. Como se fosse um pedaço de uma pizza, né? A pizza, a circunferência completa, eu quero saber qual que é a área dessa fatia dessa pizza, que é referente a um ângulo de 30 graus. Então, quer dizer, eu vou fazer isso comparando, usando a regra de 3, como eu fiz o exemplo anterior, só que não vou mais trabalhar com o comprimento, eu vou trabalhar com a área. Então, a área do círculo πr ao quadrado. E aí eu vou trabalhar com a regra de 3. Então, π vezes o raio 2 ao quadrado, então equivale a todo o círculo, equivale a 360 graus. Eu quero saber essa área em verde, que eu estou chamando de x, que equivale a um ângulo de 30 graus. Vou fazer a mesma coisa, né? Então aqui vai ficar 360x igual a 30 vezes 4π. Vou fazer um pouquinho diferente isso, né? Vou cortar aqui de uma vez, ó, esse zero. Então vai ficar que x é igual a 12π sobre 36. Posso simplificar, né? O 12 aí por 36, né? Simplificar aqui por 12, aqui por 12. Então ficou que essa área desse setor que eu chamei de x é igual a π. 1/3 de π, né? Melhor, né? Centímetros quadrados. Porque eu estou falando de área. Ok? Então, quando eu estiver falando de comprimento de um setor ou de área de um setor, eu vou trabalhar com a regra de 3. Não tem mistério. Ok? Não vou entrar em mais nada novo por enquanto, né? Vou mandar as atividades, junto com o vídeo está indo as atividades, né? Importantíssimo que vocês façam, tá? Tudo que vocês fizerem, pessoal, nesse momento aí que a gente está nessa suspensão das aulas, trabalhando nessa modalidade à distância, tudo que vocês fizerem vai ser avaliado, ok? Então, façam e façam bem feito, beleza? Então, copie a atividade no caderno. É só responder? Não. Você vai copiar, você vai ter atividade lá, você vai ver pelo celular. Então, você vai copiar lá o enunciado, resolver direitinho. Resolveu tudo? Acabou a resolução? Você vai tirar uma foto, né? Legível para que eu veja, né? Visível para que eu veja lá. Tirou uma foto, você vai postar isso, vai mandar isso para mim via WhatsApp, tá? Tudo que vocês fizerem, eu vou estar acompanhando, tá ok? Vou estar avaliando. Então, é importantíssimo que vocês trabalhem bem feito, tá? Depois a gente vai conversar, eu passo um gabarito dessa folha, a gente discute as dúvidas, tá ok? A gente vai organizar alguns momentos de algumas lives, tá? Usar o Instagram para a gente fazer algumas lives, para tirar dúvida, para haver uma interatividade maior entre a gente, tá ok? Então é isso, bom trabalho.